amigo Arthur, obrigado. Isso é louvor. Glória a Deus. Já deu para dar uma esquentada, se bem que eu não consegui pular. Amém, meus irmãos? Deixa eu estar passando, então, antes da mensagem, um recadinho. Semana que vem, então, nós vamos ter o nosso jejum, né? Tem aí, Antes da mensagem, está passando esse recadinho. Semana que vem a gente vai estar tendo o nosso período de 25 horas de jejum. Lá no Brasil eles fazem 40 horas lá, direto de jejum. E a gente vai estar tendo esse período aqui para nós, da qual dá para a gente fazer aqui em Bará, né? Então, eu não sei se você... caso vocês não pegaram, tem esse papelzinho ali, tá numa caixinha aí atrás em algum lugar. Tem esse papelzinho aqui, que é 3 coisas que eu quero ser restituído em 2025. Você pode pegar esse papel depois, anota aí 3 objetivos que você quer para 2025. Eu tenho bem mais que 3. Então, se você tem 3 objetivos para marcar nesse papel, depois você esteja pegando aí atrás. E nós vamos estar orando nesse período de jejum, da qual a gente vai começar na sexta-feira que vem. Amém, pessoal? Então, sexta-feira que vem a gente vai começar o período grande. Aí vai ter bastante louvor. Aí a gente vai dançar bastante, vai orar bastante. Vai entrar na presença, iremos entrar na presença de Deus para que a gente possa estar alcançando alguns objetivos através da oração, do jejum, da intercessão. E Deus tem coisas para fazer na nossa vida, grandes coisas. Amém? Amém. Aleluia. Então vamos, antes de estar pedindo para ele que abrir essa referência, esses dias eu fui fazer academia e eu fui fazer exercício para a perna lá e acabei que eu não consigo nem andar direito, porque eu acabei exagerando nos pesos. Fui fazer peso com 160 quilos para a perna e me machucou um pouco. Consegui fazer, mas agora consigo andar direito. Mas, enquanto eu fazia o exercício para a perna, eu cheguei a uma lógica, ou eu pude ter um insight que fala, né, sobre uma mensagem. E é quase que eu trago o nome dessa mensagem aqui, faça exercício para a perna. Porque o homem, quando nós fazemos um exercício, não sei se vocês sabem, a perna é o músculo mais grande do nosso corpo, né? Então, quando o homem ele faz exercício físico, qualquer tipo de exercício físico, mas ele faz voltado para a perna, o corpo libera testosterona para o homem. E o homem, quando está com o nível de testosterona regulado, ele fica muito mais alegre, ele fica mais saudável, ele fica bem. Então, muitas das vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que não é coisa espiritual. Muitas das vezes, basta somente nós estarmos com o corpo em dia. Basta estarmos somente com o corpo alinhado. E eu creio que na mulher também, eu creio que não tem um alto nível de testosterona como nós temos, mas quando a mulher também faz exercício físico, também o corpo ajuda também, responde de uma forma da qual os hormônios ficam todos regulados. E eu estava meditando em um texto, quando eu estava com dor, como eu estou com dor na perna, que Deus ele deu para nós algumas funções a qual nós temos que guardar. Veja bem, abre aí Gênesis capítulo número 2. Gênesis 2, versículo número 15. Olha só que interessante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o... Então, Deus deu 2 funções para o homem quando Deus criou o homem. Primeira função é de cultivar, de trabalhar. E essa função aí, de trabalhar, veio bem antes da queda. Na hora que Deus criou o homem, Ele já falou, você vai ser responsável por tudo isso aqui. Então o trabalho veio bem antes da primeira queda. E o trabalho ele não era para ser algo cansativo. O trabalho ele só passa a ser algo penoso depois da queda. O cultivar aqui está falando sobre trabalho. Mas havia também uma outra palavra que é sobre isso que eu quero falar. Então, o homem, quando Deus criou o ser humano, a primeira coisa que Ele deu para esse ser humano é você vai trabalhar. Mas o trabalho que Deus tinha dado para Adão ali, não era algo que trazia fadiga, era algo que ele realizava com prazer. Ele não tinha esse problema de fadiga porque ele não tinha caído. Depois que ele come do fruto, né? Ele come do fruto que acontece tudo aquilo lá.
aí sim o trabalho passa a ser algo penoso. Mas antes da queda, o cultivar ali, o trabalho, não era algo penoso. E juntamente com o cultivar, ele deu essa palavra: cultivar e guardar. Então, como eu estou rindo com as minhas dores na perna, tem 3 coisas da qual nós temos que guardar nas nossas vidas. Existem 3 pilares que nós, como ser humano normal, nós temos que ter esses fundamentos que Deus colocou na nossa vida, que nós temos que guardar. Olha só, cuidar do corpo, cuidar da fé e do propósito são 3 pontos que nós temos que estar guardando, cuidando da nossa vida. Deixa eu tirar o óculos que me atrapalha para ver perto. Cuidar do corpo, cuidar da fé e cuidar do propósito são coisas da qual nós temos que ter esse entendimento, porque são os 3 pilares para uma vida forte. 3 pilares para uma vida forte. Se Deus ele me deu a orientação que eu tenho que olhar a Bíblia, meditar na palavra, e quando nós vemos que Deus ele criou o homem com o propósito de cultivar e de guardar, então existem pilares que nós temos que estar guardando. O primeiro ponto aqui é que o homem, nós temos que cuidar, sabe o que? Da nossa saúde. O homem tem que cuidar, estou falando homem, mulher, lógico, homem, ser humano, nós temos que cuidar do nosso corpo. Olha só que interessante. Deus criou o nosso corpo para ser forte e funcional. Como é que eu vou poder realizar a obra de Deus se eu não tenho o meu corpo alinhado com a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Abre aí, Eric. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha só, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E aí ele com 3 coisas. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem que ser irrepreensível aqui? São 3 elementos também. O nosso corpo tem que ser cuidado. Porque, é como eu falei, a ciência mesmo fala, muitas das vezes a pessoa está muito estressada e pensa que é ataque do inimigo e vai trabalhar, pensa que tudo está ao redor, está tudo indo contra ele, e na verdade não é. Na verdade, a pessoa tem que começar a exercitar, muitas das vezes é isso, é somente a começar a fazer um exercício, seja uma corrida, seja qualquer tipo de exercício, o corpo ele vai começar a responder e o nível emocional dessa pessoa vai diminuir somente porque o teu corpo está alinhado. Então muitas das vezes você está jogando culpa no diabo, e o diabo não foi eu, partiu dele mesmo, porque falta um alinhamento. Temos que guardar o nosso corpo. O nosso corpo é precioso para Deus. Olha só, o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. O nosso corpo ele tem que ser um dos pontos da qual nós temos que guardar. Como é que eu vou guardar meu corpo? Tendo zelo com ele, sabendo qual que é o seu limite, sabendo que você não pode fazer isso e não faz. Porque tudo que nós vamos responder um dia, o texto diz aqui que tem que estar em santidade em tudo. E ele fala de 3, é o versículo que fala dos 3, né? Espírito, alma e corpo. Sejam conservados. Meu corpo tem que ser conservado. Se o corpo não treina, não teremos um corpo adequado para guardar aquilo que Deus nos concedeu. O que Deus te concedeu? Quem é casado, que tem filhos, como que está a tua saúde? Fazer o cacuni no hospital, né? Eu vou ter que ir semana que vem. Então a gente tem que estar com o nosso corpo protegido, porque Deus nos concedeu família. Deus te concedeu uma esposa, Deus te concedeu filhos. Se você não tem cuidado com o seu corpo, será que amanhã depois você vai estar junto com a família que Deus te deu? Tem que ter um alinhamento nas nossas vidas, amém? Então, quando eu estava meditando só nesse versículo, que veio através da parte do levantamento de peso, que exagerei um pouco,
Porque eu queria resultado rápido, e quero resultado rápido, quero que meu corpo libere bastante testosterona para mim estar normalizado muita coisa na minha vida. Então, muitas das vezes as coisas não acontecem porque depende da ação da nossa parte. A Bíblia fala assim, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir na palavra de Deus. Mas não adianta eu somente ter fé e não pôr em prática muitas das coisas. E uma das coisas que a gente tem que pôr em prática, se eu sou um homem de fé, se eu tenho fé suficiente para realizar, fazer as coisas da qual Deus designou a gente para fazer, eu tenho que estar com o meu corpo em dia. Meu corpo tem que alinhar, meu corpo tem que estar alinhado com o meu corpo espiritual. Amém? Então veja bem, o treino ele fortalece o corpo e melhora a nossa disposição, não por vaidade, mas para servir a Deus melhor. Primeiro ponto, então, guarda o teu corpo. Cuida do teu corpo. Olha só, tem um texto que fala isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, o nosso corpo, ele é santuário, ele é templo do Espírito Santo. Do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Vê o 20 aí, vamos ver o 20. Porque fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso. Como que eu vou glorificar a Deus se meu corpo não está alinhado com aquilo que Deus me deu? Deus ele quer nos dar saúde. Se Deus nos dá saúde, e Ele vai dar a saúde, a gente tem que estar alinhado com aquilo que Ele nos deu. Deus me deu saúde, então eu vou exagerar. E aí vem tudo aquilo, não precisa ficar falando aqui. Chega ao ponto na qual você fala, estou exagerando nisso aqui. Deus nos deu a orientação para a gente estar fazendo alguma coisa para Ele, dá o direcionamento da qual Ele quer que nós façamos, mas se eu estou com o corpo desalinhado da vontade de Deus, o que está falando aqui? Porque vós fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Continuando. Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Cuidá-lo é um ato de gratidão com Deus. Se eu cuido do meu corpo, já que o corpo não é meu, o texto diz que não é mais meu, né? Então eu tenho agora que cuidar do meu corpo como um ato de gratidão a Deus. Eu tenho um amigo no Brasil, eu vou estar trazendo aqui, eu creio que ele vai vir nesse ano aqui na conferência, é um japonês também. E ele é amigo meu desde antes de eu casar, ele é amigo meu de jovem. E ele era bem magrinho. Hoje eu encontrei, quando eu fui no Brasil ano passado, encontrei ele. Ele é aquelas pessoas que fazem, que ele ensina, ele vai na academia e fica junto com outra pessoa, personal trainer, né? E ele está um cara desse tamanho. E ele pode falar algumas coisas para mim sobre a importância do corpo estar alinhado com a vontade de Deus. E isso foi um dos motivos dessa conversa, que foi um dos pontos que me motivou para mim estar indo em uma academia. Eu estou na academia, não sei se vocês sabem, algumas pessoas sabem, eu estou indo em uma academia, não lembro o lugar aqui, mas eu estou indo em uma academia e eu estou voltando a praticar esses exercícios físicos que eu não fazia desde antes de casar. E isso tem servido muito, tem servido bem, tem feito bem na minha vida, porque eu estou mais disposto. Tem muita coisa que está acontecendo fisicamente bom, de bem na minha vida, e eu recomendo para todos vocês. Faça algum exercício físico. Não espere chegar um relatório quando for fazer um caculinho no médico, chegar lá e tomar uma bronca do médico e falar, você precisa fazer isso. O pastor já está falando, já está orientando. Faça isso porque nós temos que ter esse entendimento, é um pilar que Deus nos deu. Guarde o teu corpo. Segundo pilar que Deus nos deu, guarde a comunhão. Guarde a comunhão, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, guardar o nosso corpo, amém? Meu corpo tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Segundo ponto, guarde a comunhão de Deus. A nossa comunhão com Deus tem que ser guardada. Como é que nós vamos guardar a nossa comunhão com Deus? De que adianta eu estar... eu venho na igreja,
mas eu não tenho uma comunhão com Deus, eu não tenho uma intimidade com Deus, de que não adianta nada, é perda de tempo. É perda de tempo vir no culto. Se você vem aqui, pode estar com o corpo alinhado, pode estar com o corpo em dia, mas se não tem um alinhamento com Deus, eu acho que isso aí é algo da qual é Motainai. Guardar a comunhão com Deus. Adão, ele deveria vigiar o Éden, mas ele falhou. Atenção, o que Deus falou para ele: olha, Adão, você vai cultivar e guardar. O que Adão fez? Ele chega o momento da qual a serpente foi na Eva, a Eva caiu na conversa da serpente, e ali ela vai e oferece para Adão o fruto. E quando o fruto, ele come o fruto ali, a Bíblia fala assim: e a terra agora passou a ser maldita, Adão, por causa do teu erro. E aquilo que era para ser prazeroso, cultivar que era para ser prazeroso para você, hoje vai ser fadiga e enfado e tristeza para você até o fim dos seus dias. E isso passou para nós até os dias de hoje. Então o que Adão tinha que fazer era guardar o quê? Guardava o corpo. O corpo de Adão, eu creio que era diferente do nosso. Mas ele deixou de guardar a comunhão com Deus. E quando ele deixou de guardar a comunhão com Deus, o que acontece? Virou alvo de maldição. Virou alvo de uma maldição terrível. As mulheres, era para gerar sem sentir dor, era para ter filhos sem sentir dor. E através daquilo ali também veio maldição para todo mundo. Para a terra ficou maldita, o homem ficou maldito. Hoje a gente envelhece. No tempo de Adão, que estava no paraíso, não envelhecia, era constantemente, forever, eternamente, tanto o homem quanto a mulher. Mas depois da queda, o homem ele passou. A Bíblia fala, Deus falou: olha, se você comer desse fruto, você vai morrer. Adão, quando come do fruto, ele morre? Sim ou não? A serpente falou assim: olha, Deus falou, se você comer, você vai morrer. Deus está mentindo, mais ou menos assim. Não vai morrer não. E aí Eva cai na conversa, Eva come e não morre. Adão, quando ele come, ele viu: a Eva comeu e não morreu. Será que Deus estava mentindo? Então vou comer também. Quando ele come, aí Adão, ele morre ou não morre? Espiritualmente ele morre. Espiritualmente Adão, ele era um ser totalmente diferente de nós. Ele poderia suportar a santidade de Deus sem ser consumido. Ele tem uma morte espiritual. Por quê? Porque ele não guardou a comunhão. Guardar a comunhão é algo importantíssimo. O que eu tenho que fazer para mim não perder a minha comunhão com Deus? Vigilância. Vigilância. Olha só. Adão, ele deveria vigiar o Éden, mas falhou. Cristo, que é o segundo Adão, ele guardou a vontade de Deus. Então precisamos ter um foco no treino para não falhar na comunhão com Deus. Precisamos de vigilância espiritual para não cair. O que é que pode estar te fazendo? Como eu falei na semana passada. Semana passada eu trouxe um tema tanto quanto jovial, mais para os jovens, eu creio que todo mundo entendeu, que foi sobre aquilo que enfraquecia o super-homem. O que é que enfraquecia o super-homem? Era uma pedra chamada criptonita. Para mim não perder a minha comunhão com Deus, para mim guardar a minha comunhão com Deus, eu tenho que ficar longe daquilo que me afasta dele. O que afastou Adão de Deus foi pecar comendo algo da qual ele não tinha. Ele desobedeceu a Deus. Então eu tenho que ter vigilância no meu modo de agir, no meu modo de pensar, porque se eu penso de uma forma da qual você já sabe que é errado, mais para frente você vai fazer aquilo ali. Porque o pecado ele vem primeiro na mente. Satanás ele vai atacar a mente primeiramente. Depois da mente, aí a pessoa ela vai ter entendido o que era para fazer e depois ela vai pôr em prática o erro. Por isso que em Romanos capítulo número 12, versículo 2, tem aí, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então a minha mente ela tem que estar focada em Deus. Se a minha mente está focada em Deus, eu vou estar guardando a minha comunhão com Deus.
Quantos homens de Deus perderam a comunhão com Deus porque não guardaram isso aí? E graças a Deus, que Deus ele é misericordioso, que o Deus é o Deus que nos dá a segunda chance, terceira chance. Deus, ainda quando nós erramos com Ele, a Bíblia fala assim, ainda que eu fosse infiel para com Ele, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus permanece fiel conosco, ainda que nós somos infiéis com Ele. Mas a tendência nossa é permanecer guardando nosso corpo. Nós vamos guardar o corpo, amém, pessoal? Quem vai comigo para a academia? Deixa eu ver. Ah lá, já tem um irmão que vai, né? Aonde eu vou lá é baratinho, é 3 mil, eu não estou ganhando nada com isso. 3 mil parece que é lá o lugar. Baratinho. Mas eu estou falando isso para a gente poder pôr em prática. Põe em prática. Vamos correr aí, vamos dar a volta no Coen aí, vamos achar um Coen, vamos correr lá. Só os homens, só o pessoal da cela do Equibalas. Os meninos do Equibalas não, será? Da Fureira. O João vai lá. O João sabia, eu olhei para ele e já sabia que ele ia. O Mitil vai na animação, aquele gás também. Aleluia. Então nós vamos então correr, vamos pôr em dia nosso corpo. Mas nós não podemos deixar também de lado de guardar nossa comunhão com Deus, amém? Como é que eu vou ter uma comunhão com Deus se eu deixo a minha comunhão com Deus de qualquer forma? E aí a gente pode, né? Semana passada eu citei Sansão. E o Sansão tá fazia batendo, né? Fazia, eu tô falando de Sansão, porque Sansão ele era um homem que ele nasceu já consagrado a Deus. E aí a gente vê tantos personagens que não guardaram a fé, não guardaram a comunhão com Deus e tiveram momentos terríveis na vida deles. Sansão, Davi, quem mais? Moisés, né? Homens de Deus que erraram, porque tiveram momentos de que não guardaram aquilo que realmente importa na nossa vida. Realmente o que importa na minha e na sua vida é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é o melhor lugar em que nós podemos estar. Eu ouvi o pastor Luiz falando que 1 segundo, 1 minuto na presença de Deus vale mais do que você em qualquer lugar que você possa ter ido. Você pode ter experimentado qualquer coisa que esse mundo possa oferecer, mas 1 minuto na presença de Deus vale mais do que tudo isso aí. Porque você está na presença daquele que te criou, está na presença daquele que te formou. Davi, ele fala de uma forma tão terrível eu fui criado, meus ossos ainda não eram nem formados e o Senhor já me conhecia. Quando estamos na presença de Deus, não precisa nem a gente falar nada, porque Ele nos conhece muito mais, além daquilo que a gente pensa que a gente não conhece. Deus, Ele olha para nós, Ele conhece as nossas moléculas, as nossas células. A Bíblia fala, ainda que a palavra lhe chegasse à boca, Deus já sabia que você ia falar. Ainda que você viesse a pensar em sentar em algum lugar, Deus já sabia o que você ia fazer. Então, para que a gente possa estar na presença de Deus, temos que estar guardando a nossa comunhão com Ele. São pilares que a gente aprendeu lá no começo. Deus colocou o homem, criou o homem para cultivar e guardar. Se eu não guardo meu corpo, vou ter problema. Se eu não guardo a minha comunhão com Deus, vou ter problema. Olha só, Cristo nos guarda e nos dá força para resistir ao pecado. 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5:8. Olha só. Sede sóbrios, sede atentos, vigilantes, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, veja bem. Para quem que eu estava falando isso? Estava falando com alguém hoje isso aqui. O diabo, ele é o nosso adversário, porque ele não tem como competir com Deus, o diabo. Então ele vai tentar vir para quem? Para o lado mais fraco. E ele vai tentar vir sobre nós. Então nós temos um inimigo já declarado. No dia que você vem aqui, levanta a mão, aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você automaticamente já tem um inimigo. E o inimigo é esse aqui. O diabo é o vosso adversário, que ele anda em derredor. Presta atenção nesse derredor, que não é ao redor, tá? Ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o inimigo da nossa vida, ele está, qualquer momento ele viu uma brecha, ele vai partir para cima. O que é que ele espera de mim e de você, esse leão aqui que ruge, procurando alguém para devorar?
Ele está esperando que eu fique desatento em guardar a minha comunhão com Deus. Quando eu estou desatento em guardar a minha comunhão com Deus, ele entra em ação. E quando ele entra em ação, ele não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Muitas vezes a gente vê crente brincando de ser crente. Mas o diabo ele não teve infância. O diabo já nasceu diabo, já era diabo já. E ele, quando ele entra na vida de alguém, ele vai vir para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Não tem como, ele não vai, eu vou judiar desse aqui só um pouquinho, porque eu gostei dele, eu fui com a cara dele, eu vou judiar dele só um pouquinho. Não, o inimigo quando entra na nossa vida, ele entra porque por um momento de brecha, um momento que eu não guardei a minha comunhão com Deus, ele entra e faz o estrago. Mas para que isso não aconteça, um dos pilares, guardar a nossa comunhão. Amém? Deixa eu continuar aqui. Outro ponto aqui, nós temos que guardar o nosso corpo, temos que guardar a nossa comunhão com Deus. Se eu não guardo a minha comunhão com Deus, eu estou suscito ao leão que fica procurando uma brecha para achar, e se ele achar ele vai entrar. Outro ponto que nós temos que guardar, bom, já que eu tenho guardado o meu corpo, o meu corpo está alinhado, que eu falo está assim, como que eu posso dizer? Tá, né? Aquilo que Deus colocar para mim fazer, eu vou conseguir fazer, porque eu estou debaixo dessa orientação. Senhor, abriu a minha mente para que eu tenha que ter um cuidado maior com o meu corpo. Se eu estou tendo um cuidado com a minha comunhão com Deus, então está tudo bem. Aí entra o terceiro pilar, são 3. Guarde o seu propósito. Guarde o seu propósito. Deus, mas eu estou bem, está tudo bem comigo, já estou com o corpo alinhado, eu guardo da minha comunhão com Deus, mas te falta propósito. De que adianta você ter o corpo bem, você ter a sua vida de intimidade com Deus bem, mas não põe em prática? Vai adiantar alguma coisa? O que é o propósito? Propósito é aquilo que Deus te colocou para fazer. O que Deus me chamou para fazer é diferente do que Deus está te chamando para fazer. Muitas das vezes aquilo que você tem aqui, eu gosto muito de ver pessoas aqui na igreja que eu não preciso falar nada. A pessoa já tem um chamado, um propósito que Deus colocou na vida dessa pessoa, e ela vem, ela se prontifica a estar fazendo alguma coisa. Isso é muito bonito, porque não foi eu que cheguei na pessoa e falei, olha, fulano, faz isso, aquilo. Não, a pessoa já se prontifica e começa a fazer. Isso é guardar o teu propósito. Adão, ele tinha um propósito. Nós também fomos chamados para glorificar a Deus através de um propósito. Pernas fortes nos levam para mais longe. Quando você exercita muito a sua perna, você tem a capacidade para ir muito mais longe. Quando você pratica alguma coisa, quando você lê mais a palavra, quando você medita mais em oração, quando você busca mais a Deus, isso vai ser algo da qual vai te levar além daquilo que você imagina. Eu nunca ia imaginar que iria estar aqui. Pernas fortes te levam para mais longe daquilo que você imagina. Pratique então alguma coisa, faça alguma coisa da qual Deus vai te dar um direcionamento, Deus vai colocar um propósito na sua vida. Guardar o corpo e fé nos prepara para servir melhor. Cristo é a nossa força. Filipenses 4,13 diz, né? Ele nos capacita a cumprir o nosso chamado. Filipenses 4,13 diz, bem conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Eu acho muito engraçado que durante a semana, chega um momento da semana que bate um desânimo. E eu falo, isso aqui não é de mim, isso aqui. O que está acontecendo? Eu sei que é algo espiritual. E aí é a hora da qual a gente tem que entrar em comunhão com Deus. Tem que entrar em luta espiritual. Porque não é normal. Eu tenho sentido muito uma questão de desânimo. Uma questão da qual essas coisas só vão sumir na hora que a gente está aqui na igreja orando, adorando a Deus, cantando. Na hora que nós estamos meditando na palavra, quando nós vamos na célula, aí eu posso perceber que todo aquele levante do inimigo,
é somente no levante. A palavra do Senhor diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá. Se eu tenho que resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Quando ele foge de nós, nós podemos estar em comunhão com Deus. Podemos estar guardando o nosso corpo, guardando a nossa comunhão e guardando o nosso propósito. Muitas vezes o medo vem sobre nós e nos impede de fazer o propósito de Deus na nossa vida. Eu não canso de falar, eu sou uma pessoa tímida, se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Mas eu guardei o meu propósito em Deus, eu falei, não vou deixar o medo da timidez me segurar. Tanto é que quando eu desço daqui, eu vou conversar com vocês, eu não falo tanto, porque é a minha personalidade de ser tímido. Mas o propósito de Deus na minha vida, eu pude guardar ele ao ponto de vir aqui na frente e não ter medo de falar. Não tenha medo daquilo que Deus te colocou para fazer. Quando eu fui no Brasil agora, o pastor Ezequiel, fui lá na frente da igreja do pastor Ezequiel. Lá o pastor Ezequiel são 1.800 membros, são 3 cultos no domingo. E eu fiquei no segundo e no terceiro culto, e no segundo e no terceiro culto, ele me colocou diante de uma igreja que tinha quase muita gente assim. Eu falei, meu Deus do céu, e eu consegui falar. A timidez tentou me parar e não conseguiu, porque eu estou guardando meu propósito. E aí a pergunta que eu faço, da qual eu não preciso de resposta: você tem guardado seu propósito? O que é aquilo que Deus te chamou para fazer? O medo tem que segurar. Sabia que o medo tentou segurar um homem chamado Gideão? Vem lá uma grande multidão sobre Gideão. Gideão, quando ele vê aquele exército que vem sobre ele, ele fala, não dá não. Ele fez um capuni ali, ele viu lá no povo dele, lá no povo de Israel, só tinha 30 mil. E a multidão era muito maior que 30 mil, mas era muito grande. Os amalequitas que vieram contra, e ele parte para a briga lá com aquele povo só com 30 mil. Aí Deus veio e dá uma direção para Gideão, tem muita gente com você, faz o seguinte, manda só os covardes embora. Aí Gideão falou, puxa, né? Já está pouco, 30 mil contra aquela galera toda ali, já está pouco. Aí Deus está falando para mim, mandar os covardes embora. Ele dá ordem, então, ó, Deus está falando aqui para quem é covarde, para não seguir em frente, para você voltar à sua casa, fica na sua casa, só vai com nós os valentes. Voltou 20 mil. 20 mil. Aí ele olha assim e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí ele tenta lá ir com aquele restante lá. Resultado, ele chega num teste da qual de todo aquele povo que estava com ele, só sobra quantos? Todo mundo conhece essa história, eu creio que sim. Quantos conhecem a história de Gideão e os 300? Final da história sobra só 300 com Gideão. O medo tentou segurar ele. O medo tentou barrar o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele podia muito bem falar, Deus não dá não. Mas ele partiu com 300 para cima daquele povo lá. Deus deu orientação para ele. Deus deu a estratégia para Gideão. Ele fez toda uma estratégia militar ali. E ele, obedecendo à vontade de Deus ali, ele foi e teve uma grande vitória somente com 300 homens em um exército que a gente não dava nem para contar. Já pensou se ele deixa ali o propósito dele de lado? A gente pensa também em Josué. Josué, Deus dá uma direção para ele. Fala, Josué, pega esse povo aqui, rodeia a cidade de Jericó, vocês não vão nem usar arma. Não vão nem usar arma, vocês vão derrubar o muro somente no grito. Olha aí. Não dá não, Deus, eu vou fazer isso aí, Josué. E lá vai Josué, cerca a cidade de Jericó, a primeira batalha dele, lá na Terra Prometida, a primeira batalha sobre Jericó. Ele faz aquele cerco, roda aquela cidade durante quantos dias? 7 dias. No 7º dia, alguém iria tocar a trombeta, e junto com a trombeta, aquele povo iria gritar. E quando eles gritassem, o que iria acontecer? As muralhas iriam cair. Já pensou se Josué tivesse medo? Moisés, Deus tem um encontro com ele. Moisés, ele mata um homem lá no Egito, ele foge para o deserto. Quando Moisés sai do Egito, 40 anos ele tinha. Quando Deus encontra Moisés no Egito, ele já era um pastor de ovelha. Tinha já passado mais 40 anos, ele estava com 80 anos. Quando Deus aparece para ele, de que forma? Em meio de uma sarça ardente. E ali Deus começa a falar com ele. E ele fala assim, ó Senhor, o Senhor acha que errou. Manda meu irmão Arão, porque o Senhor errou.
e ali Deus vem e dá uma direção para ele e fala: ó, quem fez a boca do homem, Moisés? Pega teu irmão, que vai ser através de você que vai acontecer o livramento do meu povo. Se Moisés não obedecesse, se Moisés tivesse deixado de lado o propósito que Deus colocou na vida dele, será que ia haver tanta libertação quanto houve ali no povo de Israel que estava preso no Egito? Propósito de Deus nós temos que guardar também. Eu acho muito sugoi quando nós falamos sobre missões. Aqui nós temos trabalho em Indonésia, Bangladesh, está abrindo na Índia, o pastor também quer começar trabalho na China, mas falta pessoas que tenham guardado o propósito de irem a esses lugares. Bangladesh já tem pessoas, Paquistão tem pessoas já da videira, já nesses lugares. Japão tem pessoas. A nossa vantagem é na qual nós não somos perseguidos, glória a Deus por isso. Mas e quando Deus coloca no coração de alguém o desejo de ir para um lugar desse onde é perseguido? Só vai quem entende o propósito, guardar o seu propósito. Deus nos chamou para fazer um propósito aqui nessa terra. Qual que é o propósito que Deus nos chamou aqui para fazer nessa terra? O que é que Deus espera de mim, de você? Nós estamos aonde? No Japão. Se nós estamos no Japão, nós vamos correr atrás de brasileiros. É isso. Se a gente está aqui é porque Deus quer que nós ganhemos japoneses. E eu acho muito interessante que sempre que eu vejo essas cadeiras, poderia ter um japonês aí. Um japonês que está tentando tirar a vida nesse exato momento. Quantas pessoas lá em Roppongi estão nesse exato momento se prostituindo? Quantas pessoas nesse exato japoneses nesse exato momento estão em cima de uma ponte, estão subindo o Monte Fuji, estão indo para aquela floresta lá para tirar a vida ali? Propósito. Guarde o teu propósito. Às vezes eu falo isso, eu não estou jogando culpa para vocês, não estou jogando acusação, é algo que Deus colocou na minha vida, de ganhar japoneses. O meu desejo é esse. Isso queima em mim. Por isso é difícil falar disso sem me emocionar. Mas você tem que ter um propósito na sua vida também. Seja servindo aqui em qualquer lugar, seja servindo na onde você quiser, mas tem que ter algo queimando no teu coração. Porque se não tiver algo queimando no teu coração, é perda de tempo. É perda de tempo você está vindo aqui e não pôr em prática aquilo que você está ouvindo. A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se eu tenho a fé de Deus no meu coração, eu tenho que pôr em prática. Como é que eu vou pôr em prática? Agindo. Tendo entendimento que não é por mérito humano, mas é através da graça de Deus na nossa vida. Quando Deus derrama a graça, o favor dele em nós, as coisas começam. Antes, na hora do louvor aqui, na hora do louvor, todo culto, antes do louvor eu falo: Senhor, me usa porque de mim não tem nada. Seja na frente, porque se depender de mim não vai sair nada, Senhor. O Senhor me conhece, sabe que de mim não tem nada de bom. Mas se o Senhor estiver comigo, as coisas vão acontecer. Se o Senhor for comigo, lá em cima, não vai ser tempo perdido, tanto para quem veio quanto para mim. Então nessa noite, guarde esses pilares no seu coração. Tenha em mente desses 3 pilares. Guarde o teu corpo. Nós fomos comprados não por coisas corruptíveis como prata ou ouro. Já pensou? Coisas corruptíveis como prata e ouro. E eu fiquei sabendo agora que está para ter a bolha econômica está para explodir. Tem muita gente que está investindo em ouro. Então o ouro está sendo, a cotação do ouro está sendo mais procurada no mundo inteiro. E a Bíblia fala assim: você não foi comprado por essas coisas corruptíveis, essas coisas passageiras como prata ou ouro, mas nós fomos comprados, aleluia, pelo precioso sangue do Cordeiro. Sabia que no japonês também Jesus morreu por eles também, assim como pelos norte-coreanos também, assim como pelos chineses, pelos vietnamitas, pelo povo da Indonésia. Deus pagou um preço pela vida de cada um deles e incumbiu a quem de fazer o ID? Tem uma comissão, tem uma tarefa para nós.
Jesus poderia salvar todo mundo, mas Ele deixou um privilégio para nós de fazermos o ide. Ide por todo mundo. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho a toda criatura. E acontecerá que aquele que ouvir e crer será salvo. Então, existe sobre nós uma responsabilidade da parte de Deus. Para isso acontecer, nós temos que estar guardando o nosso propósito. O propósito que você tem é de honrar a Deus. Talvez a sua função seja só de vir aqui, pôr algumas cadeiras em ordens aqui, fazer alguma coisinha. Você está fazendo isso com o propósito de honrar a Deus? Amém. Você tem uma responsabilidade lá com as crianças, responsabilidade de ser professor ali, tem uma responsabilidade de ser um líder de célula, ou uma pessoa que empresta a casa para nós, para a gente poder fazer a célula na sua casa. Se você está fazendo isso com um coração grato a Deus, Deus está de olho e é Deus que vai te recompensar. Não é o pastor, que o pastor não tem condições para nada, mas Deus está de olho. Deus está de olho no teu coração, na sua mente, se você está fazendo com um coração sincero realmente. Não para agradar o homem, mas para agradar a Deus. A Bíblia fala, né? Quando nós vamos fazer uma contribuição, examine a si mesmo, faça uma análise, não faça por necessidade, mas que faça tudo com alegria. Tudo que nós viemos a fazer para Deus tem que ser com alegria. Dessa forma nós vamos estar guardando o nosso propósito. Amém? O que mais? Adão caiu, mas Cristo levantou o peso do pecado. Pela graça podemos treinar nossa fé e viver com uma força espiritual. Então, como é que eu vou treinando a minha fé? A minha fé eu vou treinando através de leitura da palavra. Não tem como nós... Eu sou daqueles que creem que se você está lendo a Bíblia, não entendeu nada, não desanime. Continue lendo. Vai chegar uma hora que a palavra ela vai se revelar. Porque quando você lê e não revela, você está lendo logos, palavra escrita, logos, palavra escrita, palavra gravada em pedra. Mas vai chegar uma hora que a palavra rema vai começar a aparecer. E a palavra rema é a Bíblia falando com você. Você lê e não entendeu, é o logos, é algo que está escrito, é algo que foi colocado por mãos humanas. Mas na hora que você começar a ler e você ver que a Bíblia está falando com você, aí já é revelação de Deus. Esse dia os netos foram lá em casa e eu fui assistir um desenho animado chamado Superbook, quem conhece? Superbook. Fui assistir, estava chorando já. Superbook, cara, história linda. Animação para criança. Mas tinha cada mensagem tão forte naqueles desenhos ali que eu estava chorando. Eu recomendo para vocês também, pode assistir quem... Eu estava assistindo, eu estava me quebrantando. Superbook, nome do desenho. Assistam. Depois vocês me falam se vocês se quebrantaram também. Mas isso acontece por quê? Porque a pessoa que fez ali aquele desenho teve uma revelação de Deus. Teve várias revelações de Deus. Então eu recomendo. Propósito. Tenha um propósito na sua vida. Amém? Guarde o teu propósito. Para finalizar, eu gostaria já de estar chamando o Ministério Louvor, para que você possa ter esse entendimento nessa noite. Deus nos chamou para guardar 3 pilares sobre nossas vidas. Guarde o teu corpo. Não exagere em algo que pode destruir o teu corpo. Tudo que é exagerado faz mal, né? Até a água, né? Se a gente beber muita água, faz mal também. Pegar aqui 2 litros d'água e virar, é perigoso. Tudo tem que ser feito com cuidado. Guardar a tua comunhão com Deus. Sansão era um homem da qual não guardava a comunhão dele com Deus. Sansão, ele era um homem, nasceu já consagrado a Deus por ele ser nazireu. E 3 coisas Sansão não poderia fazer. Qual que eram as 3 coisas que Sansão não poderia fazer? Raspar o cabelo, tocar em coisa morta e tomar bebida forte. E o que Sansão fez? As 3 coisas que ele não poderia fazer, ele fez. E ele fez com entendimento. Sansão, ele não fez por um descuido, ele pegou um cadáver. Ele voltando de um lugar, ele viu mel sobre um cadáver de leão.
e ele foi lá e ele pegou o mel que estava em cima do cadáver, de algo que ele não tinha que fazer. Nessa noite eu não sei de que forma você chegou aqui, não sei se essa palavra pode fazer efeito no coração, mas eu creio, a palavra do Senhor diz assim, que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Ela sempre, quando é liberada, ela faz aquilo que é da vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz também no livro de Hebreus, capítulo 4, que a palavra do Senhor ela é como uma espada. Abre aí, Hebreus 4, 12. Vamos ver o que fala ali. Hebreus 4. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, corpo, né? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa noite nós aprendemos sobre 3 pilares. Sobre o pilar do guardar. Guarde a tua vida, guarde o teu corpo, guarde a tua comunhão com Deus e guarde o teu propósito. 3 pilares da qual nós vamos voltar para casa hoje tendo esse entendimento, amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé.